Olá a todos. É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. ZY, suas transmissões têm sido fracas ultimamente, suas visualizações estão caindo, seu público é passivo, você não tem o fogo com o qual estamos acostumados. Temos que fazer alguma coisa. Bob, o produtor, continua correndo em círculos no pequeno estúdio e agitando os braços. Temos que fazer alguma coisa, é isso que estamos fazendo. Issy se senta em seu laptop e olha pensativamente para seu colega. Não é uma decisão. Temos uma Assembleia Geral no final do mês, na qual o chefe também estará presente. Já estou me preparando para a maior repreensão possível. E é tudo culpa sua, Issy, você está me ouvindo, Bob está levantando a voz. A criatividade não é algo que não seja despertado por ameaças de repreensão. Issy, mantenha calma. Que diabos é criatividade, Issy? Seu trabalho é simplesmente encontrar pessoas interessantes, brilhantes e únicas e trazê-las para o nosso estúdio. Isso é puramente técnico. Não requer nenhum conhecimento especial, experiência, força. Você baixou o nível dos nossos heróis e este é o resultado. Bob é implacável em sua indignação. Veja, há um ano tivemos Emily, a cantora mais épica, com quase 10 milhões de visualizações, e esse não é o limite. Aqui temos um rapper pouco conhecido, Totti, que ousou contar para as câmeras sobre seu primeiro beijo com uma garota de comportamento fácil, o que também foi bem recebido pelo público. E agora? Bob deu um toque na lista de verificação para a transmissão desta noite e tudo voltou a ferver. Meu Deus, temos o arquiteto absolutamente chato de Sua Majestade como convidado esta noite. Eu conheço esses caras, eles não são menos chatos do que advogados ou cientistas. O pedantismo e o perfeccionismo deles passam para os outros pelo ar, e isso não anima o nosso público, não é mesmo? As pessoas olham para nós quando estão cansadas de seu próprio pedantismo e perfeccionismo. Você precisa de um pouco de pimenta, você precisa de um pouco de fogo, Issy. Eu não teria perdido seu convidado desta noite se tivesse sabido um pouco antes. Bob sentou-se em sua mesa e cobriu o rosto com as mãos. Acho que nosso público vai gostar dela. Há algo de elusivo nela que imediatamente nos une a ela. Você verá, eles também vão gostar. Vamos acrescentar um pouco de improvisação. Eu preparei algumas perguntas provocativas, mas o convidado não as conhece, disse Issy. Isso, Issy, é chamado de situação sem chance de vitória para hoje. Portanto, não vou mais me torturar com esse tópico. Espero que você encontre alguém mais interessante para o próximo episódio. Ponto final, disse Bob. Faltavam alguns minutos para o início da transmissão ao vivo. O assistente informou a Issy que o convidado havia chegado ao estúdio e estava pronto para a transmissão. A Issy cumprimentou seu convidado pouco antes do início da transmissão. Boa noite, queridos telespectadores. Hoje tenho uma convidada um pouco incomum em meu canal. Talvez você não a conheça, mas os produtos de sua criatividade estão ao seu redor. Minha convidada desenvolveu um projeto para a renovação de nossa cidade, que foi realizado com sucesso pelo 5º ano. Graças às soluções criativas dela, agora você e eu não vivemos, trabalhamos e caminhamos cercados por edifícios cinzentos comuns, mas na atmosfera de uma cidade distinta com uma cultura única. Todos os turistas estão encantados com o novo visual de nossa cidade. Você mesmo sabe disso. Tire uma foto em qualquer lugar de nossa cidade e a imagem terá a aparência de um estúdio. Tudo isso graças às soluções de design exclusivas de nossa heroína, e agora toda a nossa cidade é uma ilha mágica de decorações exclusivas. Vamos conhecer Leia Collin, a designer-chefe de nossa cidade. Leia Collin se mostrou uma garota modesta, amigável e bastante quieta. Dava para perceber que ela estava um pouco nervosa. Olá, Issy.
Estou muito feliz por sua atenção, obrigada por me convidar para ir ao seu estúdio. Leia, por favor, conte-nos sobre sua história de sucesso, como conseguiu construir uma carreira tão vertiginosa. Até onde sabemos, participar da transformação de nossa cidade é seu primeiro grande projeto. Como você se envolveu? Eu adoraria contar uma história fascinante sobre isso, mas não há nenhuma, sorriu Leia. Na verdade, tudo aconteceu como se estivesse predestinado. Tive de trabalhar muito, mas não para progredir como designer, mas para encontrar esse caminho. Foi um processo bastante longo. Mas quando o encontrei e percebi que esse era o meu propósito, as coisas começaram a se encaixar por si mesmas. Isso estava ficando preocupada, pois esperava ouvir uma história realmente dramática sobre determinação, obstáculos para o sucesso, intrigas competitivas, percepção pessoal, capacidade de encontrar irregularidades, patronos misteriosos e assim por diante. É preciso isso para prender a atenção do público. E o que, embora essa garota traga para as massas, Bob pode geralmente descartar como material desinteressante e não colocar no canal. E como ele consegue obter resultados tão exclusivos todas as vezes, usando um conjunto padrão de soluções? Os habitantes de nossa cidade se lembram que antes de você havia muitos arquitetos e designers que ofereceram soluções semelhantes, mas suas variantes não foram aprovadas. Acho que há algum mistério aqui também, você não acha? Perguntou Issy, esperando uma resposta mais expressiva. Para ser sincero, não sei muito sobre as propostas de meus antecessores. Por que você aceitou minha oferta? Acho que você deveria perguntar às pessoas que tomaram essa decisão. A Issy parecia estar perdendo a paciência aos poucos, ela realmente havia cometido um erro ao escolher a heroína do programa. Essas respostas sem graça não deveriam nem aparecer na TV, pois não conseguem prender a atenção do telespectador nem por um minuto. Então quer dizer que você subiu direto para o pedestal de sua carreira com tanta facilidade e sem esforço? Está dizendo que conseguir um papel de protagonista no maior projeto do país é algo que acontece por si só? Issy ficou esperando para ouvir algo diferente. Leia Collin estava começando a ficar nervosa e ansiosa. Ela claramente não estava preparada para uma entrevista tão assertiva. Se ela soubesse que teria de se submeter a um estresse emocional tão grande, certamente teria se recusado a fazê-lo. Leia decidiu que ainda havia tempo para desistir. Ela pensou por um momento, tirou o pequeno microfone da gola da camisa e o colocou sobre a mesa. Desculpe-me, não estou preparada para esse formato de falar em público. Não preciso inventar desculpas para minhas conquistas, disse Leia Collin e enxugou uma lágrima com a ponta do dedo indicador. Ela estava prestes a deixar o estúdio. Pare a câmera! Gritou Issy. Leia, acho que você está empolgada demais. Está tudo bem, continue. Se possível, tente contar alguns momentos tocantes, algumas histórias emocionais. Isso também aumentará sua audiência, disse a apresentadora Issy. O programa foi chato e sem graça. A Issy estava se preparando para um confronto com seu produtor. A única coisa que aconteceu foi que, no final da transmissão, a convidada perguntou se poderia fazer apelos pessoais. A Ásia ainda não esperava nenhuma extravagância, então não se importou com o final do episódio. Ela permitiu que sua convidada fizesse um discurso pessoal, ponto final. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a algumas pessoas importantes em minha vida. O nome dele é Arthur, o nome dela é Wendy. Eles e eu não somos muito próximos, e nunca seremos. No entanto, essas pessoas tiveram um papel muito importante em minha formação. Só quero agradecê-las por estarem em minha vida, disse Leia. Para a câmera. Esses devem ser seus mentores ou professores? Perguntou Ais distraidamente, pegando os papéis sobre a mesa. Não, são o meu padrasto e a esposa dele. Eles me criaram em um espírito específico. Foram eles que desempenharam um grande papel na virada inesperada do meu destino. Se não fosse por essas pessoas, não há como dizer onde eu estaria, disse Leia. Você pode explicar melhor? Acho que será interessante para o público, disse a Issy. Não sei até que ponto o público será capaz de aceitar essa história.
Seria muito difícil para mim falar sobre isso, mas anos depois, quando vejo minha vida como um caminho único, vejo essas pessoas como pontos de virada importantes em minha vida. A Izzy escreveu a história em um papel e correu para o produtor Bob. Bob pensou um pouco e disse: "Isso vai causar algum escândalo?" "Se sim, ótimo. Poderemos recuperar o público. E se não? Então estamos presos em nosso atoleiro fracassado e não temos nada a perder. Façam isso e veremos", e disse Bob com relutância. A Izzy voltou ao estúdio e agora estava tentando seriamente convencer seu convidado a contar a história. Não foi fácil, mas no final o convidado concordou. É muito mais fácil para as pessoas passarem por todas as provações ao longo do caminho para alcançar seus objetivos e desejos do que contá-los ao público em geral. Para as massas externas, parece que o caminho para o topo passa por algum tipo de trampolim na forma de uma família influente, patronos, muito dinheiro ou uma coincidência de sorte. Mas será que é esse o caso? O microfone foi colocado de volta no pescoço de Leia, as câmeras foram ligadas, os holofotes se acenderam e Leia começou sua história. "Se me permite, vou contar minha história não em ordem cronológica, começando pelos eventos mais significativos", disse Leia calmamente. "Sim, por favor, vamos ouvir com atenção." A Izzy tentou ser o mais educada possível, para não traumatizar sua convidada com sua assertividade. "O cheiro de um abrigo úmido tem um significado enorme na minha vida. Tive que passar parte da minha vida em um porão úmido e completamente fechado. Naquele dia, ou naquela noite. Você não sabe que hora do dia é quando está constantemente sentado em um espaço confinado e escuro. Eu tinha poder ilimitado naquele porão, podia deitar em qualquer canto, podia ficar em pé nele ou podia sentar e remexer sem rumo nos pedaços de pano e papel que conseguia esconder sob meu vestido quando me encontrava entre as pessoas. Nos primeiros dias da minha vida no poço úmido, não consegui protestar contra isso de forma alguma. Naquela época, como percebi mais tarde, eu já estava arrasada e não tinha recursos para protestar, e que tipo de protesto eu poderia falar se eu tinha apenas 12 anos de idade na época? Por mais estranho que pareça, minha situação não me deprimiu. Depois de um tempo, meu porão se tornou confortável. O homem que me trancou lá ficou com pena de mim e me fez um pequeno banco de madeira. Depois de algum tempo, outra pessoa que apoiava minha permanência no porão até me deu um cobertor quente e um pequeno travesseiro macio. Depois disso, minha vida no porão não parecia mais tão entediante quanto antes. Gostaria de agradecê-lo novamente por sua gentileza na forma de um banco, um cobertor quente e travesseiros. Porque isso também teve um papel muito importante em minha vida. Pouco tempo antes, peguei um resfriado em um porão úmido e fiquei muito doente. Acho que minhas figuras importantes tinham medo de que eu morresse e que seus planos futuros para mim fracassassem. Diga-me, Leia, por favor. Você chama essas pessoas de figuras importantes. Qual é o segredo? Qual é o significado delas? A pergunta da apresentadora Izzy pode esclarecer esse ponto? Poucas pessoas perceberão a importância dessas pessoas. Para entender o papel delas, tive que passar por muitas emoções e pensamentos. Mas logo percebi que a maioria das pessoas não entenderia e os consideraria meus algozes. Mas acredite em mim, enquanto houver um carrasco no mundo para você, você mesmo não deixará de ser um mártir. Portanto, para mim, essas pessoas são neutras. Mas vamos continuar, disse Leia. Sim, sim, continue, disse a apresentadora Izzy e se aproximou de sua interlocutora. No porão úmido, tive que ficar doente mais de uma vez, continuou Leia. Minha pele ficava frequentemente coberta por uma terrível erupção cutânea. Houve uma época em que meu cabelo caiu completamente. Depois de pouco tempo vivendo no porão escuro, eu já tinha formado uma certa visão do mundo. Meu habitat assustador começou a parecer o lugar mais seguro. De tempos em tempos, havia sons e ruídos do lado de fora. Agora eles me assustavam muito. Em dias como esses, eu conversava comigo mesmo. Repetia as palavras de minha mãe que ela costumava me dizer quando eu era criança. Não tenha medo de nada, o medo é apenas uma nuvem cinza dentro de você.
Não há nada perigoso lá fora. Veja, minha mãe acenou com as mãos no ar. Essas palavras se tornaram um mantra para mim. Eu repeti a frase: o medo está dentro de você, ou não apenas por medo, mas também por tédio ou simplesmente cantando-a como os versos de uma música. Um dia, alguém veio me procurar. Não, essa ocasião não foi extraordinária, eles vinham me procurar com frequência e regularmente. Mas dessa vez algo inesperado me aguardava. Aprendi a palavra "o presente" pela primeira vez. Ela me foi dada por uma mulher estranha cuja casa eu vim limpar. Ela tinha uma casa enorme. Havia muitas crianças e outros tantos animais de estimação. Normalmente, eu não tinha tempo para limpar a casa inteira em um dia. Quando o dia terminava, a dona da casa me pedia para sentar em silêncio no pátio. Geralmente eu ficava assim por algumas horas. Quando chegava meia-noite, o filho da dona da casa ligava o carro, ela me colocava no carro, sentava-se ao meu lado e me levava de volta ao abrigo. Depois, essa mulher ia até Wendy, a esposa do meu padrasto. Elas conversavam brevemente sobre algo, a mulher dava algo a Wendy e voltava com o filho. Eles me levaram para o porão, me colocaram lá dentro e trancaram a porta pelo lado de fora. Eu teria de dormir um pouco e recuperar minhas forças antes do amanhecer seguinte. Raramente eu conseguia fazer isso. Devido à constante falta de sono e à desnutrição, muitas vezes eu cometia erros em meu trabalho. Eu podia tropeçar e cair durante a limpeza. Eu poderia acidentalmente pegar um balde de água suja no chão que eu tinha acabado de limpar. Na manhã seguinte, eu tinha de me levantar no máximo às 5 horas. Como eu sabia a hora? Eu tinha que ouvir o galo cantando no quintal do vizinho. Era difícil ouvir o canto do galo no porão, principalmente se você estivesse dormindo. Mas Wendy me disse que eu tinha de ouvi-lo. Assim, adquiri o hábito de acordar um pouco antes do galo e esperar que a porta se abrisse e Wendy me chamasse para sair. Na escuridão da manhã, a proprietária da casa grande e seu filho estavam me esperando novamente. Eles me colocavam no carro e me levavam para a casa deles para continuar a limpeza de onde eu havia terminado ontem. Em um desses dias, a dona da casa veio até mim e me perguntou: Leia, quantos anos você tem? 11. Diga-me, o que você mais gosta de fazer? Perguntou a mulher. Eu não sabia o que responder. Nunca haviam me feito uma pergunta como essa antes: do que eu gosto, será que tenho o direito de determinar do que gosto e do que não gosto? Mesmo que eu soubesse do que gostava, o que eu mudaria? Não demorou muito para que minha psique infantil chegasse a essa conclusão. Decidi não me distrair com essas conversas inúteis e disse sinceramente que não sabia. Em seguida, a mulher foi até o grande armário que eu havia acabado de arrumar e tirou uma pequena caixa de lá. Ela abriu a tampa da caixa e a colocou bem perto de mim. Escolha o que você quiser, disse a mulher. A caixa continha diferentes joias, pequenos ímãs, ferramentas de brinquedo e muitas outras coisas. Meus olhos pararam em algumas contas brancas grandes com penas nas pontas. Eu as acariciei gentilmente com meu dedo. Não tenha medo, pegue. É um rosário, disse a mulher. Você pode passar os dedos sobre ele e fazer orações ou outras palavras bonitas. Se você fizer isso o tempo todo, as palavras se tornarão realidade. Agora eu estava realmente curioso. Tirei cuidadosamente o rosário da caixa e comecei a passar meus dedos sobre ele com as duas mãos. A mulher os tirou de minhas mãos e me mostrou como fazer isso com uma mão. Para não perdê-lo quando estiver fazendo outras coisas, você pode colocá-lo no pescoço ou no pulso, disse ela. Coloquei o rosário em meu pescoço e as penas subiram até meu peito. Este é um presente para você, disse a mulher. Olhei para ela e não entendi muito bem suas palavras. Eu sabia que tinha que fazer algo por ela ou dizer algo. Não consegui articular o pensamento, mas a própria mulher o entendeu. Um presente significa que essa coisa fica com você. Você não precisa pagar por isso. É que nossa família quer que você se sinta bem, pois você faz muito por nós, disse a mulher. Fiquei segurando o rosário em minhas mãos por um tempo e, de repente, lágrimas vieram aos meus olhos.
Nesse momento, a mulher já tinha ido para outro cômodo, dizendo-me para continuar limpando. No momento seguinte, não consegui me conter e gritei a plenos pulmões. A mulher veio correndo até mim e perguntou: Leia, o que há de errado, filha, você se machucou? Balancei a cabeça e continuei a soluçar, já agachada no chão inacabado. A mulher me encheu de perguntas, tentou tirar minhas mãos do rosto e finalmente pareceu se cansar. Que diabos é isso? Wendy sabe que você é um bebê chorão, estamos trazendo você aqui para chorar ou algo assim? Foi então que entrei em pânico e me levantei rapidamente do chão. Pedi desculpas à mulher porque não queria que ela reclamasse com Wendy. Mas meu coração estava muito mais leve. Continuei a limpeza. Enquanto meia hora atrás eu me sentia terrivelmente cansado, agora me sentia muito mais leve. Aprendi uma nova palavra, um presente. Também aprendi que as pessoas podem dar algo aos outros de graça. O mundo parecia mais interessante do que eu pensava. Havia outra família em que eu era muito acolhido. Mas lá eu não fazia faxina, eu regava as plantas do jardim. Eu gostava mais disso do que da faxina. Nessa pequena casa, moravam uma senhora idosa e seu marido idoso. Desde os primeiros dias, eu tinha muito medo dessa senhora idosa. Ela era muito severa. Seu neto e sua neta, uma menina da minha idade e um menino um pouco mais novo, às vezes vinham visitá-la. Enquanto eu estava regando as plantas no jardim, sua neta Willy sempre vinha até mim e me chamava para brincar com ela. Gostei da ideia. Coloquei meu regador no chão e fui brincar com Willy na caixa de areia com as lindas estátuas. Brincamos com a Willy por muito tempo. Ela tinha bonecas. Ela brincava de mãe, eu de filha e depois trocávamos de papéis. Depois, brincávamos de amigos que iam às compras e compravam coisas. Então, uma voz severa nos viu. Ela gritou para mim: Ei, menina, trouxeram você aqui para brincar? Quem vai regar o resto das minhas flores? Olhe para ela, é uma sem vergonha. Ela colocou o regador no chão e está se divertindo. Volte para o trabalho ou vou contar para Wendy e ela poderá lidar com você. Fiquei horrorizado com o fato de ter cometido um erro tão grande. Joguei as bonecas na direção do Willy e voltei ao trabalho. O Willy estava triste, mas não deu ouvidos à avó. Terminei de regar todas as flores ao anoitecer. Naquele momento, uma senhora idosa e severa, que se movia com passos lentos, estava colocando a mesa no jardim da frente da casa. Você já terminou de regar? Venha cá, ela disse. Corri até ela e ela me levou para a cozinha de sua casa. Havia muitos pratos de comida sobre a mesa. Peguem 2 pratos cada e levem-nos cuidadosamente para a mesa no pátio. E não deixe cair nada, disse ela em voz alta. Quando peguei os 2 pratos da mesa, senti um aroma incrivelmente delicioso de pratos desconhecidos para mim. Aparentemente, um dos pratos continha peixe, e o outro, algum tipo de massa cortada em pedaços pequenos. Coloquei os pratos cuidadosamente sobre a mesa e não resisti a pegar um pedaço do saboroso bolo e colocá-lo em minha boca. Quando me virei, vi uma avó formidável parada bem na minha frente. Ela estava segurando uma enorme bandeja de pratos. Ela colocou a bandeja sobre a mesa e olhou para mim com fúria em seus olhos. O que você está fazendo, mal-educado? As pessoas normais jogam comida da mesa? Especialmente porque eu não lhe dei permissão para tocar na comida. Jimmy, venha cá. Leve este prato para o nosso cachorro no complexo e despeje tudo em sua tigela, disse ele ao seu neto, o irmão Willy. Eu me senti extremamente envergonhado. Fiquei ainda mais envergonhado com a deliciosa comida assada. O Willy e o Jimmy podiam se deliciar com ela agora, mas agora eles iriam ficar sem essa delícia por minha causa. Quando Jimmy voltou com o prato vazio, a mulher severa se virou para Willy. Vá pegar mais algumas fatias de torta. É com frutas vermelhas e mel. Você vai gostar, vá em frente, neta. Não, vovó, eu não quero uma torta com recheio, disse Willy. E então Jimmy disse que não queria nenhuma. Meu espanto foi incomparável. O quanto eles estavam perdendo ao recusar essa torta.
Porém, mais tarde, em outra ocasião, quando fui levado para regar as plantas do jardim, Willie me disse que sua mãe fazia essa torta todos os dias e que estava cansada dela. Foi outra revelação para mim. Naquela época, Wendy e meu padrasto traziam, 1 ou 2 vezes por dia, restos de macarrão resfriado ou sopa fria com muitos pedaços de pão velho. Bem, sente-se, Jimmy, ou o frango vai esfriar, disse a mulher severa. Fiquei parado à mesa, completamente perdido. Naquele momento, o marido da severa senhora da casa saiu da casa e se aproximou da mesa. Eu não sabia seu nome. Eu o chamava mentalmente de bom avô. Porque às vezes ele me defendia quando sua esposa gritava comigo e me repreendia por ser lento. E você, querida, o que está fazendo aí parada? Sente-se, coma conosco, disse o gentil avô, sentando-se à mesa. Olhei apreensivo para a esposa dele. Ela acenou com a cabeça em sinal de aprovação e eu me sentei na beirada da cadeira. Jimmy e Willie não queriam comer, eles estavam sempre brincando um com o outro, derrubando doces da mesa. O simpático avô pegou um prato vazio, colocou um grande pedaço de carne de frango e alguns legumes nele e o trouxe para mim. Depois de um tempo, a mulher severa me perguntou: Leia, você não é filha do Arthur e da Wendy, é? Onde estão seus pais? Meu pai era médico, respeitado por todos. Ele usava óculos e lia muito em casa. Eu me lembro dele. Tínhamos uma casa grande com um jardim florido. Minha mãe e eu costumávamos relaxar lá, ele me ensinou a ler e desenhar. Depois, papai foi levado para a prisão, disseram que ele havia aplicado a injeção errada e o homem morreu no hospital. Mamãe ficou esperando por ele por muito tempo. Ela e eu fomos ver papai na prisão, não foi culpa dele. Ela me dizia o tempo todo. Mas então nossa avó voltou para casa e começou a morar conosco. Ela e mamãe brigavam muito. Então, minha mãe decidiu se casar com Arthur. Vovó não queria me entregar, mas eu pedi para ir para Macondo com ela. Você sabe de onde sua mãe era? Você parece um imigrante do sul, disse a mulher severa. Sim, eu sou. Minha avó e meu avô eram do sul, minha mãe me disse. Naquele momento, fiquei feliz pelo fato de a mulher também ser do sul e conhecer alguns de meus parentes. Mas não foi isso que ela disse. Esses imigrantes são pessoas desagradáveis. Havia uma família assim morando na casa ao lado. Pessoas muito desagradáveis, muito desagradáveis. Eles se impuseram a nós como amigos, que insolência! A mulher severa ficou indignada. Bem, o gentil avô novamente me surpreendeu agradavelmente. Ele me disse: Bem, você simplesmente não se apaixonou por essa família? Será que o valor de uma pessoa depende da geografia? Lá, na região sul do nosso país, a proporção de pessoas boas e ruins é mais ou menos a mesma, como em qualquer outro lugar do planeta, disse ele. Não, minha querida, você está perdendo um ponto importante. Eles não se mudaram para cá em busca de uma vida boa. Eles estão em um caos há anos. Eles não conseguem eleger um presidente normal, não conseguem se dar bem uns com os outros, como vão se dar bem conosco? Isso diz muito. Acho que eles são muito briguentos, disse a mulher severa, dando uma grande mordida na coxa de frango. Não é porque as pessoas não são legais. Isso se chama política. Políticos inescrupulosos podem causar estragos até mesmo no país mais próspero. A culpa não é do povo. As pessoas sofrem igualmente, disse o bom avô. Enquanto ouvia seus argumentos, acabei com toda a comida do meu prato. O bom avô viu isso e colocou mais carne em meu prato. Eu esperava que a mulher severa dissesse algo desagradável, mas ela não disse nada. Quando todos já haviam comido, disseram-me para limpar a mesa. Lavei os pratos e os guardei. Estava chegando a meia-noite. Alguém bateu à porta da família. Uma mulher de aparência severa saiu da sala de estar e me disse: Ei, colono, acho que eles vieram atrás de você. Mexa-se. Eram Wendy e meu padrasto. A mulher severa foi até eles e lhes entregou algo em suas mãos.
Eles me colocaram no carro e me levaram para casa para me levar ao porão e me trancar. Então, naquele dia, fiz outra descoberta para mim mesmo de imigrantes, ou seja, que estou aqui como pessoas não boas. Também aprendi que pode haver outras pessoas que não veem as coisas dessa forma. Acho que estou me dispersando demais, e perguntou Leia a Izzy, como se ela tivesse acordado. A Izzy estava olhando para seu laptop, olhou para cima e disse: Não, está tudo bem. Continue com sua história, não pare, mudamos para a transmissão ao vivo, disse ela. Depois disso, a mulher severa veio me procurar muitas outras vezes. Seus netos Jimmy e Willie pararam de vir depois disso. Ela ficava sentada sozinha o dia todo com seu bondoso avô. Um dia, quando fui levado para capinar o jardim da frente da casa dela, o simpático avô também não estava em casa. Eu tinha medo de perguntar à mulher severa onde estava seu marido. Naquele dia, ela não disse uma palavra para mim, nem mesmo gritou comigo ou me insultou. À noite, ela me convidou para sentar à sua mesa e jantar com ela. Ela me disse que seu avô havia morrido e que agora seus netos haviam se mudado para uma escola de prestígio em outro país e não podiam vir com tanta frequência. Dessa vez, a mulher severa não estava tão brava. Ela me contou histórias de sua vida. Acontece que ela cresceu como uma órfã redonda, criada por parentes. Quando cresceu, foi enviada para trabalhos forçados. Quando ficou muito doente, foi resgatada por um homem misterioso que ela não conhecia. Depois, esse homem se tornou seu marido. Ele era um avô muito gentil. Foi nesse dia que parei de temer aquela mulher difícil. Agora, em minha alma infantil, em vez de medo em relação a ela, havia uma espécie de calor, como se ela conhecesse bem minha dor. De repente, ela me perguntou: Eles compram alguma coisa para você com o que você ganha? Porque vejo que você está usando a mesma camisa há 3 anos. Você já não usa mais. Que tipo de ganhos? Perguntei, sem entender do que ele estava falando. Ah, estou entendendo. Wendy é a chefe. Eles não apenas levam você para casas diferentes, mas você trabalha lá, faz o trabalho mais pesado. E os donos dessas casas pagam dinheiro ao seu padrasto e à esposa dele, Wendy. Você não sabia disso até agora? A mulher severa de repente olhou para mim com pena. Não, eu não sabia. Eles não falam comigo sobre nada. Meu Deus! Bem, talvez seja verdade. Você ainda é jovem, pode perder esse dinheiro ou gastá-lo em algo inútil. Mas ele será útil quando você terminar a escola e for para o ensino superior, disse a mulher severa. Eu não podia dizer a ela que só consegui ir à escola por 3 anos enquanto minha mãe estava viva. Depois que ela morreu, Arthur me acusou de tentar fugir de casa e me trancou no porão. Então, sua nova esposa chegou e começou a me mandar para trabalhar em diferentes casas. Eu realmente queria estudar, continuar indo à escola. Eu tinha amigos lá. Mas agora eu não podia nem vê-los. Eles me levavam especialmente de manhã cedo para diferentes trabalhos e me traziam de volta à meia-noite, para que ninguém percebesse que eu havia ficado naquela casa. Percebi tudo isso depois de alguns anos. O tempo passou e fui levado de volta para a casa de uma mulher severa. Seu filho não estava mais vindo me buscar. Ela ligou para Wendy e pediu que ela mesma me trouxesse. Percebi que a mulher severa estava sozinha. Eu ainda tinha medo de perguntar seu nome. Achei que ela poderia se irritar a qualquer momento. Dessa vez, eu a encontrei deitada na cama. Você não tem trabalho hoje, disse ela. Fique em minha casa esta noite. Se quiser, pode pegar algo na cozinha e comer. Se quiser, pode ir ao banheiro e se lavar, mas depois vem aqui e sente-se ao meu lado. Você está doente? Perguntei. Sim, estou doente. Estou muito triste por causa do abandono de meu marido. E a velhice entrou em minha casa sem que eu percebesse. Não adianta resistir. Meu médico me garante que a doença vai passar. Mas eu sei o nome da minha doença, ela não vai embora. Essa doença me levará para o túmulo. Não me resta muito, disse ela e gemeu com muita dor.
A mulher severa não comia nada. Às vezes, ela parecia se deslocar para outra realidade, conversando com pessoas que não estavam por perto. Ela falava com seus pais. Às vezes, chamava o marido pelo nome, sorrindo e prometendo-lhe que chegaria logo, pedindo-lhe que não fosse embora, que ficasse com ela. Eu tinha muito medo dela. Eu mal esperava até a noite para que Wendy viesse me buscar. Mas, à tarde, uma mulher severa ligou para Wendy e disse-lhe que eu ficaria com ela esta noite. À noite, dormi com ela no mesmo quarto. Ela ficou acordada a noite toda, com dores terríveis e gemendo. Muitas vezes perguntei se eu poderia lhe trazer remédios ou água. Ela apenas acenava com a mão dizendo que não precisava de nada. A dor só diminuiu pela manhã. De manhã, ela conseguia falar melhor e até sorrir. Naquela manhã, ela me disse: "Não tenha medo de nada, essas coisas acontecem, as pessoas morrem. Quando somos jovens e fortes, sentimos que o mundo inteiro nos pertence. E, nesse estado, as pessoas são capazes de cometer erros, de machucar os outros de forma descuidada ou deliberada. Gostaria de me desculpar com você. Lembra-se de quando lhe disse, há alguns anos, que odiava os migrantes? Minha perspectiva mudou desde então. Colonos ou nativos, ricos ou pobres, no final somos todos seres humanos. No fundo, somos todos iguais. Diferentes apenas na aparência, no estilo de vida e nas visões passageiras de um mundo que passa. Em breve, deixarei este mundo. E você não virá mais a esta casa. Gostaria que você não guardasse rancor de mim. Tenho muitas coisas interessantes em meu guarda-roupa, algumas joias. Na estante, você pode escolher qualquer livro, que é um presente meu, disse a mulher severa e se virou para a parede. Passei o dia inteiro sentado ao lado dela, sem saber como ajudá-la. Ao anoitecer, ela voltou a sentir dor e começou a sofrer. Comecei a chorar porque não sabia como ajudá-la e também me senti mal por seu sofrimento. Então, ela ligou para Wendy e pediu que ela me buscasse mais cedo. Ela disse que não queria que eu sofresse com ela. Ela me agradeceu novamente, pagou a Wendy pelos meus 2 dias e fomos embora. Nunca mais voltei àquela casa. Leah, por favor, diga-me, alguém sabia que você estava sendo explorada dessa forma e trancada no porão? Ninguém sabia, exceto as pessoas para quem eles me levaram para trabalhar. Mas elas eram indiferentes à minha situação. Eu tinha medo de reclamar. Somente anos depois, quando esclareci tudo com o curador de almas humanas, percebi que eu estava quebrado como pessoa. Eu estava quebrado antes de ser formado como pessoa. Portanto, não pensei em dar nenhum passo. Naquela época, eu estava sofrendo apenas com a saudade, a solidão e a frieza do meu destino. Mesmo naquela época, não percebi que as pessoas têm o direito de protestar contra seu sofrimento e começar a viver de forma diferente. Parece que o mundo infantil é incapaz de pensar dessa forma. Mas vamos deixar minhas experiências de lado por enquanto. Quero falar sobre como eu estava aprendendo sobre a vida, mesmo com possibilidades tão limitadas. Agora comecei a ser levado para uma nova família. As contas do rosário que outra mulher havia me dado, eu sempre as usava em meu pescoço. Eu as examinava quando me sentava no porão, sempre recitando as palavras de minha mãe de que o medo está apenas dentro de mim. A filha deles era estudante e mal falava comigo. O nome do filho era Ron. Ron era mais gentil comigo. Quando eu estava limpando o cercado dos cães, Ron agarrou a coleira de um dinamarquês inglês e atacou. Eu estava morrendo de medo daquele cachorro. Imaginei que ele sairia das mãos de Ron e me atacaria. Mas Ron me tranquilizou. Não tenha medo, os cães são muito inteligentes e gentis. E meu cachorro me obedece completamente, ponto final. Disse ela e acariciou seu cachorro. Mas isso não me tranquilizou. Fechei a porta do recinto por dentro, para que, se Deus não permitisse, o cão não viesse correndo até que eu terminasse de limpar. Ao ver isso, Ron apenas riu. Certa vez, enquanto segurava sua amiga, o cão escorregou de seus braços. Eu vi tudo isso com meus próprios olhos.
Fiquei feliz pelo fato de a porta do recinto estar trancada por dentro naquele momento e o cão não ter conseguido forçá-la. Aparentemente, o cão inglês estava com muita vontade de se divertir e correu em direção à porta da casa. Ron o alcançou do lado de dentro da porta e conseguiu agarrar a ponta da coleira. Mas o cão não parou. No momento seguinte, o cachorro saiu correndo pela porta, arrastando Ron com ele. Imediatamente me lembrei das palavras de Ron de que seu cão a obedecia completamente. Eu ri e pulei para fora do recinto para lembrá-lo de que ele não deveria ter medo do cão, que só obedecia a ele. Eu queria provocá-lo com esse tipo de sarcasmo. Quando saí do recinto, o cão havia arrastado Ron para longe da casa. Ele estava correndo e gritando, pedindo ajuda, pedindo às pessoas que parassem seu cão. Foi muito engraçado e comecei a rir alto. É uma pena que o próprio Ron não possa ser visto do lado de fora, por mais engraçado que ele seja agora. O cachorro correu para uma rua vizinha. Eu estava curioso para ver a continuação desse espetáculo, então corri atrás deles. Eu os encontrei em um parque próximo. Ambos estavam emaranhados nos arbustos, Ron aparentemente não querendo soltar a ponta da coleira. Ele estava sentado em uma clareira, arranhado pelos galhos dos arbustos. O cachorro estava sentado ao lado dele com uma expressão de culpa. Entendi o que havia acontecido sem palavras e comecei a rir descontroladamente. No começo, Ron ficou um pouco brava, mas depois riu também. Ela me perguntou para onde eu estava indo na escola. Eu lhe disse honestamente que não tinha permissão para ir à escola. Ron prometeu me ajudar conversando com meu padrasto e sua esposa. Ele me disse que eles estavam infringindo a lei ao não me deixarem ir à escola. Ele me aconselhou a ir à polícia. Fingi concordar com o que ele disse, mas percebi que não conseguiria fazer isso, que estava com muito medo. Em minha mente infantil, eu sabia que, se tivesse um conflito com Arthur e Wendy, não haveria ninguém para me defender. Ron e eu continuamos amigos. Ele disse que estava ansioso para me levar para casa com ele. Seus pais não deram muita atenção à nossa amizade. Eu estava interessado em trabalhar com essa família porque Ron estava sempre por perto e me contava algo interessante. Naquela época, eu tinha 16 anos e Ron tinha 18. Ele sempre se incomodava com o fato de eu ainda não estar indo à escola. Eu não queria falar sobre meus problemas com ele. Ao lado dele, eu me esquecia de minha vida e de meus sofrimentos. Em sua companhia, eu tentava ouvi-lo o máximo possível, para contar-lhe algo meu que não tivesse nada a ver com meu sofrimento. Eu gostava do fato de Ron e eu rirmos muito. Um dia, Ron me perguntou sobre meus rosários. Eu lhe contei a história dela. Então ela pegou meu rosário nas mãos e olhou para ele com interesse. Na vez seguinte em que fui à casa dela, Ron me deu algumas lindas contas de pérolas. Ela disse que aquelas contas eram mais adequadas como joias, e que eu precisava do rosário para passar. Mas quando cheguei à casa, Wendy pegou as contas e meu rosário ao mesmo tempo. A essa altura, eu não tinha dúvidas de que havia me apaixonado por Ron, mas não tinha certeza de que Ron me amava. Mas eu tinha certeza de que ela realmente gostava de mim. Agora, minha vida no porão se resumia a esperas intermináveis para que os pais de Ron viessem me buscar e me levassem para o trabalho. Em dias como esse, Ron me oferecia para ficar em sua casa. Ele prometeu conversar com seus pais para me ajudar a conseguir um emprego na escola novamente, morar com eles e depois ir para a cidade estudar com ele. Percebi que tudo isso não era realista. Bastava que Ron tivesse entrado em minha vida. Graças a ele, eu estava vagamente confiante de que um dia meu inferno acabaria, que eu poderia ser um homem livre e vê-lo sempre que quisesse. Mas eu não tinha ideia de quando isso aconteceria ou de que forma. O tempo passou e agora eu tinha pouquíssimos dias de folga. Quase todos os dias eu era levado a uma casa diferente para fazer um trabalho diferente. Na maioria das famílias, eu conseguia fazer amizade com seus filhos. Percebi então que as crianças são mais confiáveis do que os adultos. Cada uma dessas crianças, apesar da enorme distância entre nós, tinha um grande interesse por mim. Algumas delas se tornaram minhas amigas íntimas.
Elas compartilhavam suas coisas bonitas, contavam-me sobre suas vidas e perguntavam constantemente sobre a minha. Quando souberam do meu estranho destino, cada um deles se ofereceu para me ajudar. Eu lhes disse com sinceridade que tinha muito medo de reclamar de Arthur e Wendy, e eles me entenderam, e um dia desses me levaram novamente pelas ruas e estradas familiares. Fiquei feliz por ter sido levado até a família de Ron. Quando cheguei, uma casa completamente bagunçada me aguardava. Imediatamente comecei a limpar e esperei que Ron voltasse de seus estudos. A tarde chegou, mas Ron não apareceu. Não tive tempo de terminar toda a lição de casa naquele dia e fiquei feliz com isso. Isso significava que amanhã eu viria novamente e talvez pudesse ver minha Ron. No dia seguinte, ela não apareceu em sua casa o dia todo. Quando a meia-noite se aproximava e eu tinha que voltar para casa, perguntei cautelosamente à mãe de Ron para onde ela tinha ido. Ela me disse que Ron agora era estudante e estava estudando em uma universidade de prestígio na cidade. Ela estava sentindo uma dor insuportável. Eu sabia que não poderia viver sem ele, porque ele não me disse que estava indo embora, e como poderia me dizer se não tinha acesso ao telefone ou a outros meios de comunicação? Então, eu o perdoei imediatamente por isso. Mas a ideia de não ter a única pessoa em minha vida feriu minha alma. Quando saí daquela casa, as lágrimas rolavam pelo meu rosto e caíam em minhas mãos. Wendy e Arthur conversavam apaixonadamente, contando o dinheiro que a família de Ron havia pago pelo meu trabalho, e pessoas de famílias diferentes às vezes me davam pequenos presentes. Até consegui pedir a uma família um conjunto de velas para iluminar meu porão escuro. Mas quando eu voltava para casa, Wendy pegava todas as pequenas coisas. Se eu não as devolvesse, Arthur interviria. Eu tinha medo dele desde que era uma garotinha. Quando minha mãe se casou com ele, eu não gostava muito dele. Às vezes, Arthur tentava falar comigo, mas eu não o respondia. Quando eu era pequena, ele me comprava brinquedos, bonecas e livros de desenho. Antes de me dar os brinquedos, ele pedia que eu o chamasse de papai. Eu recusava essa oferta. Ele repetia que o nome do meu pai era Claire Collin, que ele era um bom médico e que logo viria buscar minha mãe e eu. Minha mãe me repreendeu por ter dito isso e me disse para não contar a Arthur novamente. Mas eu não queria esquecer meu pai. Depois disso, Arthur parou de me comprar presentes. Senti muita falta do meu pai naquela época. Depois que minha mãe se casou com Arthur, minha mãe e eu paramos de ir vê-lo na prisão. Um dia, quando eu tinha 8 anos de idade, decidi ir vê-lo na prisão. É verdade que eu não sabia o caminho, porque tínhamos nos mudado para outra cidade para ver o Arthur. Mas eu sabia que poderia pedir a um dos adultos que me mostrasse o caminho para a prisão. Saí de casa de manhã cedo, como se estivesse indo para a escola. No dia anterior, na escola da minha professora, eu lhe disse que amanhã teríamos um evento familiar e que eu faltaria à aula. A professora não se opôs. Depois de enganar todos os adultos, fui encontrar meu pai. Em minha mochila, coloquei todos os desenhos que fiz enquanto ele estava fora. Foi ele quem me ensinou a desenhar quando eu era pequeno. Costumávamos desenhar muito juntos. Eu sentia muita falta daqueles dias. Depois que saí de casa, fui direto para a grande estrada que levava à cidade. Fiquei parado ao longo da estrada e comecei a observar os carros que passavam. Fiquei parado por um longo tempo, mas ninguém queria parar e me levar para a cidade vizinha. Então pensei que as pessoas poderiam pensar que eu não tinha dinheiro comigo. Mas eu tinha dinheiro. Minha mãe me dava mesada. Às vezes, Arthur me dava algum dinheiro. Eu guardava tudo e economizava. Quando nenhum carro queria parar, eu tirava todo o meu dinheiro do bolso e o segurava com as mãos estendidas. Queria que os motoristas vissem que eu tinha dinheiro, que podia pagar a passagem. Finalmente, depois de um tempo, um carro parou a alguns metros de mim. Corri em direção a ele. Havia 2 jovens sentados nele. Olá, por favor, leve-me a Macondo. Eu lhe pagarei, tenho dinheiro. Mostrei o dinheiro que tinha em minhas mãos. Os homens riram e um deles me perguntou: Garota, por que você está indo para Macondo sozinha?
Há uma prisão lá e meu pai está lá. Sinto muita falta dele. Minha mãe e eu costumávamos ir vê-lo, mas agora minha mãe diz que Arthur ficará bravo se formos ver meu pai, eu disse. Sua mãe sabe que você está indo para a casa do seu pai por conta própria agora? Perguntou o outro homem. Ela não precisa saber, estou indo visitar meu pai e volto para casa à tarde. Vou dizer à minha mãe que, depois da escola, fui brincar no campo com meus amigos. Por favor, venham me buscar ou talvez eu não volte antes da noite, implorei. Os homens se entreolharam. O que estava dirigindo se inclinou perto do ouvido do outro e sussurrou algo. Então o outro se virou para mim e disse: Não, criança, não podemos levá-la. Não, criança, não podemos levá-la conosco. É muito perigoso para uma menina ir sozinha para um vilarejo distante, você deve voltar para a escola ou para casa agora mesmo. Depois dessas palavras, o homem fechou a porta do carro e eles partiram em alta velocidade. Isso me fez chorar. Eu estava pronto para apagar a luz. Já tenho idade suficiente, já estive naquela cadeia antes. Fazia tanto tempo que não íamos ver meu pai que ele deve ter sentido minha falta. Eu disse todas essas palavras em voz alta, agachei-me ao longo da grande estrada e comecei a chorar em voz alta. Depois de um tempo, ouvi um grito atrás de mim. Ei, garota, tem algum adulto com você? A poucos metros de mim, outro carro parou e uma mulher saiu dele. Quando me virei, ela já estava vindo em minha direção. Fiquei animada e corri para encontrá-la. Por favor, leve-me com você para Macondo. Eu lhe pagarei em dinheiro, tenho o suficiente aqui, eu disse e peguei todo o meu dinheiro dela. Onde está sua mãe? Com quem você está indo para a cidade? Perguntou a mulher que estava agachada na minha frente. Estou indo sozinha. Vou ficar lá por um tempo e depois voltarei à tarde para visitar meu pai, que está na prisão. Mamãe e eu não o visitamos há muito tempo. Ele deve sentir muita falta de mim, e eu também sinto falta dele. Não aguento mais. Eu disse e continuei chorando. Meu Deus, por que sua mãe não foi com você? Ela o deixou ir sozinho. Minha mãe não sabe, ela acha que eu fui para a escola. Mas eu não quero aborrecê-la, vou fazer uma viagem rápida para a cidade e volto para casa hoje à noite. Por favor, me leve até a cidade. A mulher me olhou fixamente e depois enxugou uma lágrima da minha bochecha. Agora vamos pensar em algo, você fica aqui, eu volto. Disse a mulher e novamente se dirigiu ao seu carro. Depois de alguns minutos, ela saiu do carro e gritou em minha direção. Garota! Entre, vamos embora. Minha alegria não tinha limites. Havia outra mulher no carro e elas ficaram conversando o caminho todo, fazendo-me perguntas de vez em quando. Eu lhes contei sobre meu pai. No caminho, paramos em um pequeno vilarejo. As mulheres disseram que poderíamos alongar nossos músculos ali. Saí do carro com elas. Lá, comemos alguma coisa. Mantive o dinheiro parado em minhas mãos para que os adultos acreditassem em mim. Mas as duas mulheres me pagaram pelo sanduíche no caminho e não me cobraram nada. Continuamos dirigindo por mais algum tempo. Eu sempre avisava a mulher que estava dirigindo para me lembrar quando estivéssemos perto da prisão. Ela prometeu que o faria. Finalmente chegamos à cidade. Comecei a pular de alegria. Ainda era cedo e eu tinha certeza de que chegaria em casa antes de escurecer. O carro deu a volta na cidade e parou em frente a um prédio alto. Havia carros de polícia estacionados ao redor do prédio e havia policiais em pequenos grupos perto do prédio. A prisão parecia um pouco diferente para mim. O prédio não era tão grande e não havia tantos carros de polícia. Mas eu confiava nessas mulheres. Achei que elas conheciam melhor a cidade. Uma delas saiu do carro e me pediu para esperar. A segunda ficou ao meu lado. Alguns minutos depois, a primeira mulher saiu de um arranha-céu com dois policiais. Eles se aproximaram do carro, abriram a porta e um dos policiais disse: "Voi, Leia." "Olá, Leia. Você conseguiu, vamos, saia do carro."
Saí rapidamente do carro e corri para me despedir da mulher que havia me trazido até aqui. Muito obrigado. Aqui, pegue o dinheiro, eu disse. A mulher sorriu de volta, acariciou meu cabelo, entrou no carro e partiu. 2 policiais me levaram a um arranha-céu, subimos os andares, passamos por longos corredores e entramos em um grande escritório onde havia vários outros policiais. Um deles me sentou em uma mesa à sua frente, pegou um pedaço de papel e uma caneta e começou a me fazer perguntas. Então, seu nome é Leia? Eu assenti com a cabeça. Leia, para onde você está indo agora? Repeti todas as minhas respostas, que tive de repetir várias vezes hoje para todos. O policial me fez muitas outras perguntas e anotou minhas respostas. Ele me perguntou os nomes de meus parentes e minha mãe, meu pai, meu padrasto e toda a história de nossa família. Até o último momento, eu tinha certeza de que esse policial falaria comigo e me levaria para o local de reunião na prisão. Normalmente, é uma pequena sala onde levam meu pai. Mas a conversa com o policial foi muito longa. Ele me fez as mesmas perguntas várias vezes. Eu me sentia cansado, mas não desisti. Periodicamente, eu perguntava ao policial sobre meu pai, mas ele ignorava minhas perguntas. Quando já havia passado tempo suficiente, o policial disse que havia ligado para minha mãe e informado que elas haviam me pegado. Minha decepção foi sem igual. Aquelas 2 mulheres haviam me enganado e me levado para a delegacia de polícia. Fiquei duplamente magoado por minha mãe ter descoberto que eu a havia traído. Até mesmo a professora agora saberia que eu a havia traído. Comecei a soluçar novamente. Todos os policiais sentados ali se revezaram para me consolar. Um deles me deu uma barra de chocolate, outro tirou o boné e o colocou na minha cabeça. Ele começou a dizer que eu tinha boa aparência, que era uma garota muito bonita e inteligente, que ele tinha uma filha como eu. Se ele for preso, sentirá falta de sua filha? Perguntei ao policial, chorando. O policial não respondeu nada, deu meia volta e voltou ao seu trabalho. Depois de um tempo, minha mãe veio correndo com Arthur. Ela agradeceu ao policial e me levou para casa. Quando entramos no carro do Arthur, comecei a chorar novamente. Então minha mãe me repreendeu e disse para eu ficar quieto. Ela me prometeu que conversaríamos sobre tudo em casa. Depois desse incidente, minha mãe e Arthur começaram a me controlar muito. Agora era impossível ir a qualquer lugar sem o acompanhamento ou a permissão deles. Com o passar dos anos, comecei a me acostumar com a ideia de que só poderia ver meu pai quando fosse adulto. Um dia, mamãe ficou doente e parou de ir ao trabalho. Arthur trouxe o médico em casa, mas o médico disse à mamãe para ir ao hospital da cidade. Mamãe passou quase 2 meses no hospital. Durante esse período, tentei fugir de Arthur mais 2 vezes para visitar papai na cadeia, mas nas 2 vezes ele me pegou e me levou para casa. Em casa, ele me repreendeu muito. Disse que eu estava irritando minha mãe com minhas travessuras. E que se eu continuasse agindo assim, minha mãe nunca melhoraria. Para sua saúde, prometi a ela que nunca mais fugiria sozinha para a cidade. Finalmente, mamãe voltou do hospital para casa. Mas ela não veio sozinha, foi trazida no carro de um médico. Ela estava deitada. Os médicos ajudaram Arthur a carregar minha mãe deitada para dentro de casa, deram-lhe uma grande lista de medicamentos, deram-lhe um tapinha no ombro e foram embora. Fiquei esperando que minha mãe saísse da cama. Ela me dizia todos os dias que estava melhorando cada vez mais. À noite, eu ia para a cama com ela ao meu lado e adormecia em sua cama. Muitas vezes eu acordava durante a noite e via minha mãe com dor. Às vezes, Arthur se levantava e lhe dava remédios, depois ia para o outro quarto e dormia profundamente. Em uma dessas noites, ele não me deixou deitar ao seu lado. Ele me pediu para dormir em seu quarto esta noite. Naquela noite, Arthur ficou ao lado dele e não ao meu. De manhã, ele me acordou e me disse que minha mãe havia morrido. Daquele dia em diante, a vida parou para mim. Eu não tinha energia para ir à escola, não queria ver meus amigos. Arthur ia para o trabalho e voltava à tarde. Ele ficava irritado porque eu não fazia nada em casa.
Eu implorava para que ele me mandasse para minha avó, que provavelmente ainda estava viva e morava na casa do meu pai. Mas ele ignorou todas as minhas súplicas. Agora, Arthur me dava uma lista de tarefas todas as manhãs quando ia trabalhar. Mas eu ainda não as fazia. Então, ele me punia à noite, trancando-me no armário de sua casa. Eu ficava lá até de manhã. Às vezes, ele saía para trabalhar sem me deixar sair do armário. À noite, eu já estava com muita fome e estava pronta para fazer o trabalho doméstico para evitar ficar no armário novamente. Mas minha força não me dava muita força, eu perdi o desejo de fazer qualquer coisa novamente, podia ficar sentada em silêncio em um canto da casa por horas sem fazer nada. Isso irritava muito o Arthur. Então, decidi sair daqui de qualquer maneira que pudesse. Fiz um plano, primeiro visitaria meu pai na prisão e depois iria até minha avó, a mãe dele. Ela pode não gostar muito de mim e de minha mãe, mas agora está mais próxima de mim do que de Arthur. Mas eu não tinha dinheiro para meus planos. Quando Arthur não estava em casa, eu ia até a nossa vizinha, uma senhora idosa chamada Beth. Pedi-lhe dinheiro e, em troca, prometi fazer qualquer trabalho em sua casa, pois essa era a única coisa pela qual eu poderia agradecê-la. Beth prometeu pensar no assunto e me dar uma resposta em alguns dias. Comecei a esperar ansiosamente por esse dia. Tudo mudou em uma direção completamente diferente. Exatamente 2 dias depois, Arthur chegou do trabalho muito zangado, pegou-me pela mão e me arrastou para o porão pela primeira vez. Ele me levou para o porão e me disse: "Sente-se aqui e pense bem. Se você se comportar bem, estudar diligentemente e cuidar de tudo em casa, vou deixá-lo ir para a cidade quando fizer 18 anos, como sua mãe pediu. E se você fugir para a cidade agora, pedir dinheiro aos vizinhos e vagabundear o dia todo, não conseguirá nada." Disse Arthur e fechou as portas de madeira do porão. Seguindo-o, implorei para que ele não me deixasse aqui. O porão cheirava a mofo e estava completamente escuro. Eu sentia um medo insuportável, frio e ressentimento. Depois disso, Arthur apareceu, ao que me pareceu, 2 dias depois. Ele me trouxe comida e algumas roupas. Ele não disse nada, fechou a porta e saiu novamente. Às vezes eu gritava a plenos pulmões, na esperança de que alguém na rua me ouvisse. Mas, nessas ocasiões, apenas Arthur me ouvia. Ele vinha e me repreendia novamente. Cada protesto aumentava meu tempo no porão. E no porão, cada segundo de minha vida era insuportável. Um dia, uma nova pessoa desceu ao porão em vez de Arthur. Era uma mulher. Ela me levou para fora, sentou-me em uma mesa no jardim da frente e nós a conhecemos. Era Wendy, a nova esposa de Arthur. Ela tentou parecer simpática, mas apenas repetiu as palavras de Arthur. Eu esperava que ela parecesse mais simpática do que Arthur e me deixasse ir até meus entes queridos. Mas tudo em vão. No final da conversa, chorei de frustração, Wendy ficou muito brava e me arrastou à força para o porão. Portanto, nada mudou em minha existência. Mas depois de algumas horas, Wendy me trouxe um travesseiro, um cobertor, algumas das minhas coisas e comida. Ela pareceu perceber que eu estava sofrendo muito com a umidade e o frio da época. Acho que ela poupou minha vida. No dia seguinte, Arthur me trouxe um banco de madeira para o porão, e então percebi que estava aqui por muito tempo. Depois de um tempo, decidi desistir e pedi a Arthur que me deixasse sair. Prometi a ele que voltaria para a escola, que cuidaria de tudo em casa, que não fugiria mais para a cidade, mas ele não acreditava mais em mim. Ele nem mesmo falava mais comigo. "Haverá algo para você, só um pouco mais tarde", disse Arthur brevemente e saiu do porão. Depois dessas palavras, me senti livre pela primeira vez. Livre como? Foi minha primeira experiência de escravidão. Wendy havia me explicado desde a noite que amanhã eu iria para uma casa e lá faria o que me mandassem. Portanto, não fui levado para uma casa, mas para uma plantação de tabaco. Havia muitas pessoas trabalhando lá, e me designaram um lote separado e me disseram para ficar longe das outras pessoas e terminar meu lote o mais rápido possível.
Naturalmente, enfraquecido e doente, eu não conseguiria terminar esse lote hoje, nem em 3 dias, nem mesmo em uma semana. O homem que me levava para fora da bodega todas as manhãs disse a Wendy e a Arthur à noite que eu estava fazendo meu trabalho muito mal. Eles não responderam, mas disseram que eu estava fazendo um bom trabalho. Eles não responderam, mas começaram a me trazer mais comida. Aparentemente, era importante para eles que eu trabalhasse melhor para que recebessem mais dinheiro. E eu esperava ser castigado. Um dia, Arthur e Wendy receberam visitas em sua casa e ficaram por um longo tempo. Normalmente, era possível ouvir as pessoas batendo os pés no pátio e as conversas no porão. Percebi que, por alguns dias, não havia apenas 2 pessoas morando na casa, mas muitas outras. A julgar pelas vozes, eram todos homens adultos. Eles continuavam me levando de manhã cedo para diferentes casas ou campos e me traziam de volta à meia-noite. Eu nunca conseguia ver nenhum dos estranhos. Certa vez, à meia-noite, quando me trouxeram de volta após um dia cansativo de trabalho, notei algo interessante pelo canto do olho. A janela da casa de Arthur estava entreaberta. Wendy e Arthur tinham saído para cobrar pelo meu trabalho e rapidamente me levaram para o porão. Durante esse tempo, vislumbrei uma silhueta tênue ao lado da janela aberta. Não dei muita atenção a ela, mas depois de um tempo soube que foi naquele momento que minha vida mudou completamente de direção. Até então, eu havia me acostumado com meu estilo de vida. Com algumas das pessoas que me levavam ao trabalho, até me tornei um pouco amigo. Mas eu ainda tinha medo de pedir ajuda a eles, e eles não estavam realmente interessados em meu destino. Alguns dias depois, no meio da noite, quando eu tinha acabado de chegar após um dia de trabalho duro, alguém bateu nas portas de madeira do porão. Fiquei assustado. Pensei que os proprietários da casa onde eu estava trabalhando hoje haviam reclamado com Arthur e Wendy, e talvez eles tivessem vindo me repreender e repreender novamente. Mas é estranho que seja um homem que bate à porta. E Arthur e Wendy têm suas próprias chaves, eles teriam aberto a porta e entrado direto. Fui até a porta e fiquei ouvindo. Depois de um tempo, eles bateram novamente. Eu estava com medo de falar alguma coisa e continuei parado na porta. Então, uma voz de homem perguntou baixinho: "Tem alguém aqui?" Percebi que era a voz de um completo estranho. "Sim, há alguém. E quem é o senhor?" Perguntei cautelosamente. "Você não me conhece, mas eu observo há alguns dias, quando o trazem para esta casa e o levam embora. Notei que eles o levam para o porão. Você tem algum problema?" Perguntou a voz quase em um sussurro. Percebi que o estranho também estava desconfiado de Arthur e Wendy. "Sim, estou trancado aqui. De manhã cedo, eles me levam para trabalhar em outras casas ou no campo. Eles me trazem tarde da noite de propósito para que ninguém possa me ver. Vim para esta casa há muitos anos com minha mãe. Após a morte de minha mãe, o proprietário desta casa me proibiu de sair de casa. Como punição, ele me colocou aqui. Eu ainda moro aqui." Eu lhe perguntei: "Qual é o seu nome e quantos anos você tem?" Perguntou o homem. Eu lhe disse meu nome, minha idade e, por precaução, disse-lhe o local aproximado de residência de minha avó e até consegui falar sobre meu pai, que está na prisão sem culpa alguma. O homem prometeu que encontraria uma maneira de me tirar do porão e saiu às pressas antes que os proprietários da casa percebessem. Na manhã seguinte, eles vieram me buscar e, quando entrei no carro, vi novamente a silhueta do homem na janela aberta, observando todo o processo. Eu tinha certeza de que era o homem que havia batido à minha porta durante a noite. Eu não sabia se ele poderia me ajudar. Nos dias seguintes, não houve nenhuma notícia dos inquilinos de Arthur e Wendy. Eu havia perdido a esperança de que eles pudessem me resgatar. O estranho deve ter tentado me salvar, mas não conseguiu. Naquela época, eu não tinha tempo para pensar muito. Eu estava tão cansado durante o dia em meus vários trabalhos que, à noite, quando cheguei ao porão, caí em um sono profundo. Mas, de repente, bateram na porta do porão. Levantei-me rapidamente e fui até a porta. Naquele momento, a porta se abriu e a luz forte da lanterna me cegou.
Eu não conseguia ver quem estava na minha frente. Uma voz desconhecida me disse: "Vamos sair daqui, rápido." Antes que eu pudesse pensar em qualquer coisa, agarrei a mão do estranho e ele me levou na ponta dos pés até as escadas do porão. Atravessamos o pátio com cuidado. Quando chegamos à porta, o homem não a abriu. Ao lado da porta havia uma pilha de tijolos. O estranho me ajudou a subir o escorregador e depois me disse para escalar a parede. Enquanto eu subia a parede, as mãos de outro homem me agarraram do outro lado. Não tive tempo de colocar meus pés no chão. Aquelas mãos me levaram até um carro que estava parado a alguns metros de distância. Antes disso, tive tempo de ouvir meu salvador, que estava me seguindo, também pular o muro e cair no chão com um estrondo. Os dois estranhos me colocaram no carro, que deu partida sem acender os faróis. Quando abri os olhos, encontrei-me em um quarto pequeno, muito limpo, iluminado e aconchegante. Eu estava deitado em uma cama aconchegante, com um travesseiro limpo e macio. Os lençóis tinham cheiro de frescor, não da umidade a que eu estava acostumado. Havia uma mesa ao lado da cama, coberta com um pano branco. Levantei um pouco o pano e vi o café da manhã. Não tive um mau pressentimento, embora não me lembrasse muito da noite anterior ou de como cheguei aqui. Aparentemente, eu havia adormecido assim que liguei o carro. Depois de um tempo, bateram suavemente na porta do quarto. Congelei de surpresa e, no momento seguinte, a porta se abriu e um homem de meia idade com um longo roupão preto entrou. Só então me dei conta de que estava em uma igreja. Saudações, Leia. Finalmente você está livre. Meu nome é Eric e estou pregando para a congregação desta igreja. Você pode ficar aqui o tempo que quiser. Mas há uma condição importante: você deve participar de todos os sermões e, se possível, ajudar a manter a igreja limpa e arrumada. O que devo fazer agora? Perguntei, pois estava acostumado a ir direto para o trabalho. Eric sorriu e disse: Você não precisa fazer nada hoje. Falei sobre você para os matucas, e mais tarde eles mostrarão onde você pode se lavar e trocar de roupa. O sermão começará em 2 dias, e quando eles precisarem de ajuda na casa, serão informados com antecedência. Eric, como você descobriu sobre mim? Como você entrou na casa do Arthur? Como você conseguiu a chave do porão? Arthur e Wendy sempre carregam as chaves do porão com eles. Eu perguntei. Eric me disse que, há um mês, Arthur havia sido resgatado para abrigar alguns pregadores. Enquanto os pregadores estavam morando na casa de Arthur, Eric, graças à sua vigilância natural, tomou conhecimento das estranhas atividades matinais e noturnas dos proprietários da casa. Escutando pela janela, ele percebeu que eles estavam enviando alguém para trabalhar e pagando por isso. Mas essa pessoa não era vista na casa pelos pregadores. Então Eric me seguiu com cautela e viu que eu estava sendo levado para o porão. Assim terminou minha existência na escravidão. Leia terminou sua história e perguntou a Izzy. Acho que já estou narrando há muito tempo, certamente seus espectadores estão ficando cansados. A Izzy se virou e olhou para Bob, que já estava sentado ao lado do cenário, tinha deixado de lado todos os seus aparelhos e estava ouvindo atentamente. Bob acenou para a Izzy, que ligou o microfone e se dirigiu a Leia. Nossos espectadores escrevem que estão muito interessados em ouvir sua história. Muitos deles estão emocionados, acho que é melhor você contar o resto da sua história, disse Izzy. Mas, primeiro, deixe-me fazer uma pergunta. Você suportou tantos problemas do Arthur e da Wendy e agora os agradece. Acho que a polícia deveria processar e punir essas pessoas. Por que está agradecendo a eles? Você tem toda a razão, continuou Leia. Durante muito tempo, eu mesma sonhei que Arthur e Wendy fossem punidos pela lei. Mas outros acontecimentos em minha vida mudaram minha atitude em relação a tudo. Tentei ser ativa na vida econômica da igreja. Mas eu não era muito bom em estudar e ouvir sermões. Porque eu tinha apenas 3 séries de educação. Eu até esqueci as letras, esqueci como ler e como contar. Por isso, sonhava secretamente em continuar meus estudos em uma escola secular, mas ainda não tive essa oportunidade.
Em pouco tempo, fui encarregado de quase todos os assuntos financeiros da enorme igreja. Disseram-me que eu era surpreendentemente bom no que fazia. De fato, eu podia fazer qualquer trabalho para 3 pessoas em meus 18 anos. Mas meus problemas não terminaram aí. Estranhamente, uma vez em um ambiente favorável, eu não conseguia dormir bem à noite. Ficava sonhando com um porão escuro e úmido. Sonhava com Arthur e Wendy me perseguindo quase todas as noites, e muitas vezes acordava em um estado terrível. Eu achava ainda mais difícil me relacionar com as pessoas. Eu tinha uma impaciência terrível com elas. Elas estavam acostumadas a longas conversas entre si, e eu me cansava de qualquer pessoa depois de alguns minutos e queria me isolar em meu quarto. Isso fez com que fosse muito difícil me acostumar a viver entre as pessoas. Mas as pessoas da igreja eram muito amigáveis. E quem quer que eu contasse sobre meus problemas, eles me levavam a diferentes ícones e me aconselhavam a orar. Orei e fiquei livre por um tempo, mas depois os problemas voltaram com vigor renovado. Depois de alguns meses morando na igreja, fiquei horrorizado ao perceber que não sabia como viver entre as pessoas. Estranhamente, comecei até a sentir falta de meu antigo estilo de vida isolado. Mas orei muito e pedi a Deus que me ajudasse a aprender a viver entre as pessoas. Em um desses dias, tive um sonho. Minha mãe aparecia nele. No sonho, eu me via do lado de fora, orando na igreja. A imagem é a mesma da noite anterior. Mas, no sonho, minha mãe está presente ao meu lado na igreja. Ela me observa em silêncio enquanto oro e espera. Então, ela me entrega uma linda caixa fechada. Ela me diz que é um presente de Deus por minhas orações. Tento abrir a preciosa caixa, mas vejo que ela está trancada. E então percebo que mamãe ainda tem a chave do cadeado da caixa. Mamãe estava saindo da igreja. Corri atrás dela para pedir-lhe a chave da caixa. Ela se vira bruscamente em minha direção e grita ameaçadoramente para que eu não corra atrás dela. Eu grito que só quero lembrá-la de que ela se esqueceu de me dar as chaves da caixa de joias. Ela me diz para ir ao mercado e que encontrará a chave no caminho. Em seguida, ela acrescenta que pode não encontrar a chave se você for desatento e não for diligente como está sendo agora. Sem explicação. Foi um sonho vívido, eu me lembrava dele até os mínimos detalhes. No dia seguinte, antes de acordar, pediram-me que fosse ao mercado mais próximo para comprar algumas coisas para a igreja. No caminho de volta do mercado, caminhei com 2 sacolas pesadas em minhas mãos. De vez em quando, eu parava, mas estava com pressa para conseguir as mercadorias necessárias a tempo para o almoço. Quando fiquei na calçada e olhei pensativamente para o espaço ao redor, vi uma visão estranha na rua à minha frente. Um homem estava andando como se a terra estivesse girando sob seus pés. É assim que as pessoas muito bêbadas costumam andar. Mas ele estava vestido como meu pai quando eu era criança, um terno rigoroso e uma grande pasta preta nas mãos, eu acho. Ele não parecia um vagabundo ou um bêbado. Ele tinha dificuldade para se manter ereto. Ele estava claramente com pressa. Pela direção em que se movia, percebi que estava com pressa para atravessar a rua mais rápido. Quase caindo no chão, ele conseguiu chegar à calçada. Por sorte, o semáforo tinha acabado de ficar verde e ele teve tempo de atravessar a rua. Eu o observei atentamente e, nem mesmo no meio do caminho, o homem parou. Agora parece que ele estava procurando um ponto de apoio para não cair. As pessoas que passavam por ele ficaram com medo e aceleraram o passo. Ele tentou se apoiar nos carros em frente aos semáforos. Mas eles faziam sinais altos para impedi-lo de bloquear o caminho. No momento seguinte, o semáforo ficou vermelho e os carros começaram a buzinar mais alto. Ele ainda não estava desistindo, tentando chegar à calçada. Quando ele deu um passo decisivo, pareceu não ter mais forças e o homem caiu bem no meio da estrada. Os carros buzinaram e reorganizaram seu caminho ao redor dele. Os transeuntes na calçada pararam por um momento e discutiram entre si. "Ó, bêbado, você perdeu a cabeça. O que a polícia está vendo? Esses vagabundos estão circulando livremente pela cidade. Se ele estava bebendo, deveria ter ficado em casa, não ter vagado pelas ruas e caído nas rodas.
cada um dos transeuntes se sentiu como um juiz por um momento e seguiu seu caminho. Eu não podia ficar parado. Deixei minhas 2 bolsas na calçada e corri para a rua. Os motoristas que tinham acabado de se irritar com o homem deitado pareciam ficar ainda mais furiosos. Quando me viram, alguns deles começaram a gritar algo pela janela. Mas eu não tinha intenção de parar. Gesticulei com as 2 mãos, pedindo aos motoristas que diminuíssem a velocidade. Eles estavam com raiva e indignados, mas diminuíram a velocidade. Cheguei até o homem, que estava deitado de bruços. Eu o virei e o deitei de costas. Seu corpo esfriou. Eu não tinha absolutamente nenhum conhecimento ou habilidade em primeiros socorros, mas percebi claramente que se outras pessoas quisessem ajudar esse homem, elas também poderiam fazer muito por ele naquele momento. Em todos os casos críticos de minha vida, eu tinha a única arma, ponto final, e decidi usá-la. Como em uma infância distante, fiquei no meio da rua e comecei a gritar bem alto, soluçar e chorar. Pedi ajuda a quem pudesse me ouvir. Enquanto isso, o rosto do homem ficou azul. Ele estava vestido de forma muito respeitável, sem sinais de alcoolismo ou vagabundagem. Evidentemente, o homem tinha problemas de saúde e, por isso, estava tentando atravessar a rua mais rapidamente e ficar em segurança. Quando o sinal vermelho para os carros acendeu novamente e todos pararam, as pessoas não conseguiram mais ficar indiferentes à minha histeria. Um jovem saiu de seu carro e veio correndo me ajudar. Eu lhe disse que não sabia o que havia acontecido com ele e o que fazer em seguida. Mas continuei gritando a plenos pulmões que tinha de ajudar o homem imediatamente. O jovem tentou levantar o homem do assento, mas não conseguiu muito bem. Então comecei a gritar ainda mais alto, e 2 transeuntes pararam e ajudaram o homem a entrar no carro do jovem. Voltei para a igreja à tarde. Disse-lhe sinceramente que estava tentando ajudar o homem. Eric me incentivou. Ele também me disse que um dos paroquianos havia trazido 2 sacolas de comida de rua para a caridade. Olhei para as sacolas e percebi que o próprio Deus havia se encarregado de fazer com que os mantimentos chegassem à igreja a tempo. Na verdade, outra pessoa foi agradecida por isso. É assim que a vontade de Deus funciona, pensei. Alguns dias depois, decidi visitar o homem resgatado no hospital. Eu estava muito curioso para saber o que havia acontecido com ele. No hospital, descobri que seu nome era Eduard. Eduard, assim como meu pai, trabalha como médico. Ele mesmo me disse que estava sobrecarregado ultimamente, que estava trabalhando demais em seu emprego. Como resultado, ele atingiu um estado pré-AVC. Enquanto eu contava sua história, Eduard sempre me agradecia e repetia que, nesse caso, o tempo havia decidido muita coisa. Ele teve sorte de ter sido levado às pressas para o hospital e seus colegas terem conseguido salvá-lo de um derrame. Tudo acabou sem consequências trágicas. No final, Eduard me perguntou como poderia me agradecer. Eu apenas sorri e disse a ele que só tinha feito o que uma pessoa comum deveria ter feito. Eduard disse que minha resposta o havia deixado ainda mais animado. Ele perguntou sobre mim, mas não contei muito para não cansá-lo. Então, ele me deu seu cartão e perguntou se eu tinha feito o que uma pessoa comum deveria fazer. Depois, ele me deu seu cartão e pediu que eu entrasse em contato com ele daqui a pouco. Não fui ao escritório de Eduard para receber sua gratidão. Eu estava terrivelmente curioso para ver como é um médico de verdade no processo de trabalho, queria olhar para Eduard e completar a imagem de meu pai que eu tinha em minha cabeça. Eu ainda não conseguia encontrar forças para visitar meu pai na prisão, embora ele já estivesse solto há meses. Curiosamente, não havia nenhum sinal no consultório de Eduard de que ele era médico. Sinceramente, eu esperava ver instrumentos médicos brilhantes, quadros grandes com desenhos de órgãos humanos. Era assim que meu pai trabalhava. Seu aparelho em nossa casa foi preservado até o último detalhe. Eduard me explicou que ele não trata do corpo das pessoas, mas de suas almas. Eu estava muito interessado em saber como um médico poderia tratar a alma de uma pessoa. Ele me disse que eu entenderia mais tarde e pediu que eu falasse mais sobre mim. Contei a ele toda a minha história e, pela primeira vez, encontrei um homem para quem minha história era realmente interessante.
Eduardo não me interrompeu nenhuma vez, mas, pelo contrário, fez mais e mais perguntas. No final, não me dei conta de como comecei a contar os momentos mais dolorosos de meu passado. Eduardo demonstrou tanta simpatia e compaixão humana que não consegui conter minhas lágrimas. Solucei naquele escritório como nunca havia soluçado antes em minha vida. Depois de um tempo, Eduardo me disse que gostaria de me ver toda semana ou a cada 3 ou 4 dias em seu escritório para uma conversa sincera como essa. Quando saí do escritório de Eduardo, senti um alívio em minha alma. Como eu não estava ocupado na igreja, não tive problemas para ir ao escritório de Eduardo. Contei a ele todos os meus problemas atuais. Disse-lhe que tinha pesadelos, que não suportava as pessoas, que brigava com frequência porque queria me isolar de todos e não ir a lugar algum. Disse-lhe que, ao mesmo tempo, queria viver como todo mundo, que queria continuar estudando, que queria finalmente ver meus parentes, que queria encontrar minha avó e ter esperança de que ela estivesse viva. Eduardo me ouviu atentamente e me ajudou a me entender melhor. Ele me ajudou a dizer coisas que eu nunca conseguiria dizer sozinha. E, surpreendentemente, foi ficando cada vez mais fácil falar sobre tudo. Foi só depois de algum tempo que me senti fortalecido. Comecei a pensar que poderia estabelecer uma meta e alcançá-la. Foi uma experiência totalmente nova para mim. Percebi que era hora de começar a estudar. Superando minha timidez e falta de jeito, fui à escola mais próxima. O diretor da escola olhou para mim com um olhar muito surpreso. Em geral, aceitamos crianças na 4ª série com 9 a 10 anos de idade. É a primeira vez em minha prática que um adulto quer estudar nas séries mais baixas. Tive de contar minha história brevemente. O diretor me ouviu, pensou um pouco e sugeriu que eu voltasse em uma semana. Eu mesmo não tinha ideia de como poderia continuar meus estudos, como poderia preencher a lacuna de quase uma década quando estava prestes a completar 19 anos. Uma semana depois, quando me apresentei à diretora, ela me ofereceu sua visão. Você não precisa seguir todo o programa da escola. Eu sugeriria que você combinasse individualmente com nossos professores para que eles lhe dessem aulas personalizadas em ritmo acelerado fora do horário escolar. Eu pediria a eles que elaborassem um programa individual para você. Dessa forma, você pode obter a base de uma educação secundária em 1 ou 2 anos. Mas, aviso desde já, isso lhe custará uma certa quantia de dinheiro e esforço. O esforço não me assustou. Mas eu ainda não tinha uma visão de como resolver a questão do dinheiro. Depois de conversar com Eduardo, decidi adiar essa questão por um tempo. Em geral, naquele momento minha vida começou a mudar rapidamente para melhor, e eu acreditava que cada um dos meus sonhos tinha uma chance de se tornar realidade, bastava ser paciente e deixar o fluxo do destino apresentar tudo da melhor maneira. Eric, o pregador da igreja, às vezes me dava algum dinheiro e dizia que eu poderia comprar algo com ele. Eu não gastava o dinheiro e o guardava. Naquele dia, eu disse sinceramente ao Eric que queria ir à prisão visitar meu pai. Ele me designou uma das mulheres que moravam na igreja como eu. Fiquei muito feliz. Acontece que minha companheira morava onde ficava a prisão. Chegamos lá rapidamente. A parte mais difícil foi esperar a permissão da equipe da prisão para encontrar meu pai. Primeiro me disseram que eu tinha de fazer uma solicitação antecipada para conhecer meu pai. Então comecei a chorar novamente, implorando e contando minha história de que não via meu pai há 15 anos inteiros. Então, um dos guardas da prisão me perguntou por que meu pai havia sido preso. Eu lhe disse que ele havia aplicado a injeção errada e que alguém havia morrido. Então seu pai deveria ter saído da prisão há pelo menos 10 anos, disse o guarda. E eu realmente não sabia há quantos anos meu pai estava preso. Agora meus planos mudaram e decidi ir direto para casa. Quando minha mãe e eu nos mudamos dali para a casa de Arthur, minha avó estava sozinha. Se meu pai já tinha conseguido sair da prisão, então pelo menos minha avó e meu pai deviam estar morando naquela casa. Nos últimos 15 anos, eu tinha certeza de que conseguiria encontrar a casa do meu pai de olhos fechados. Mas, na verdade, muita coisa havia mudado na área e eu não conseguia nem mesmo me orientar pelas ruas. Meu companheiro e eu perambulamos pelas ruas do vilarejo.
Finalmente, vi a antiga escola, onde eu mesmo estudava. Minha casa ficava a 3 ruas de distância da escola. Agora eu me lembrava exatamente disso. Nada havia mudado em minha casa desde então. Ela era muito antiga e parecia muito menor do que quando eu era criança. Quando me aproximei da porta da frente, minha expectativa foi substituída pela dúvida. Em frente à porta de entrada, vi que a grama estava coberta de ervas daninhas. Parecia que nenhum ser humano havia pisado aqui há muito tempo. Bati no portão de metal até meus braços doerem. A campainha barulhenta que sempre me acordava quando eu era criança parecia não funcionar mais. Aproximei-me da caixa de correio e vi uma pilha de jornais e revistas dentro dela. A tinta havia escorrido deles, as páginas estavam grudadas e se transformaram em uma única massa cinza. É assim que os livros muito antigos ficam nos sótãos ou nos guarda-roupas abandonados. Eu não tinha mais nenhuma ilusão sobre minha avó e meu pai. Quando perdi toda a esperança, decidi bater na porta da casa ao lado. Era lá que minha amiga Lindsay, sua mãe Evelyn e seu pai moravam. Eu costumava brincar muito nessa casa quando era criança. Evelyn me tratava como se eu fosse sua filha Lindsay. Será que ela me reconhece agora? Eles responderam rapidamente ao meu chamado de dentro da casa. Um momento depois, o portão de metal se abriu e uma senhora idosa apareceu diante de mim, que não me reconheceu nem suspeitou de nada. Mas eu a reconheci instantaneamente. Tia Evelyn. Sou Leia, a filha de Claire e Astéria Collin desta casa, lembra-se de mim? Tia Evelyn parecia ter acabado de receber um golpe elétrico ou mecânico na cabeça. Primeiro ela congelou por um momento e depois abriu bem os braços. Ficamos assim por um tempo, e ela parecia saber o que eu estava prestes a perguntar. Ela deu um passo à frente e me convidou para entrar em sua casa. Sem esperar por minhas perguntas, tia Evelyn me contou tudo pessoalmente e minha avó havia morado comigo 5 anos depois que minha mãe e eu fomos embora. Ela sentiu minha falta até os últimos dias de sua vida. Ela me deixou sua preciosa bota de veludo. Tia Evelyn me contou que, no ano em que minha avó morreu, meu pai foi libertado da prisão. Mas ele voltou da prisão um homem diferente. Lá, ele contraiu uma doença terrível e não pôde mais trabalhar como médico. Ele lutou por sua vida durante 1 ano e morreu naquela casa também. Naquela noite, decidi ficar na casa da tia Evelyn com meu companheiro. Tia Evelyn e eu conversamos até de manhã. Então, ela tirou do fundo do guarda-roupa o baú de madeira da minha avó, que se fecha com uma pequena chave. A chave, ao que parece, a tia Evelyn guardava entre as páginas de seus papéis para não perdê-la. Ela disse que todos acreditavam que um dia ela voltaria para esta casa, por isso não hesitaram. Decidi abrir o testamento de minha avó mais tarde, quando finalmente pudesse digerir o que tinha ouvido. Quando voltei para a cidade, mal podia esperar para contar ao Edward. Ele estava me ajudando a falar sobre as coisas e a me entender cada vez melhor. Se não fosse por ele, talvez eu nunca tivesse aprendido a viver entre as pessoas. E não teria sido capaz de encontrar meus entes queridos, fazer planos, superar minhas lembranças de pesadelo, aceitar minha dor. Edward me ajudou a lidar mais rapidamente com a nova verdade da minha vida. Se antes eu vivia sonhando em ver meu pai e minha avó, agora eu tinha que aprender a viver por mim mesma. Mais tarde, encontrei seus túmulos e os visitava periodicamente. Imerso em minha decepção, havia me esquecido do baú de minha avó. Certa noite, um dos meus amigos da igreja me lembrou dele. Então, decidi abri-lo e dar uma olhada. Eu tinha certeza de que minha avó havia me legado suas joias e objetos pessoais mais queridos. Quando criança, ela tentou me ensinar bordado mostrando-me tudo o que carregava em suas ferramentas. No porta-malas, sim, havia realmente todos os pertences valiosos da minha avó. Até mesmo suas agulhas, ganchos e dedais. Embaixo havia fotos dela, fotos muito queridas para mim. Havia também fotos do meu pai em várias idades, incluindo seu casamento com minha mãe. Quando as fotos terminaram, bem no fundo da bota havia um saco de papel enorme e grosso, lacrado em todas as bordas. Do lado de fora, estava escrito para Leia Collin e assinado pela minha avó.
Abri o saco de papel e lá estava a escritura da casa da minha avó. Ela havia feito um testamento em meu nome e o entregou a um vizinho. Mas isso não era tudo, havia um cheque bancário com os detalhes em meu nome. Descobriu-se que minha avó havia me deixado uma quantia considerável de dinheiro. Desde então, tenho sido desafiado a encontrar algo na vida pelo qual vale a pena lutar. Logo após saber da morte de meu pai e de minha avó, essa não foi uma tarefa fácil. Mas Edward se mostrou um curador de almas muito habilidoso. Ele passou muitas horas conversando comigo, ouvindo todos os meus pensamentos. No final, todas as vezes ele me convencia de que valia a pena viver. Edward às vezes sugeria que eu fizesse algo que me desse alegria. Então, de repente, descobri que eu havia me proibido de ser feliz por muito tempo. Isso começou sob a influência de Arthur e Wendy. Mas é estranho que isso continue depois que eles desapareceram irrevogavelmente de minha vida. Ao contar todas essas histórias, Leia Collin estava surpreendentemente calma. Em alguns momentos, ela brilhava de alegria e felicidade, em outros, enxugava discretamente as lágrimas, mas, no geral, permanecia imperturbável. Isso demonstrava a grande força pessoal da garota. Ela era perfeitamente capaz de suportar suas próprias emoções mais intensas, o que não é possível nem mesmo para uma pessoa madura. Então, Edward me levou repetidamente à questão do que eu poderia fazer melhor. Mais uma vez, de forma inesperada, descobri que gostava de enfrentar o caos e transformá-lo em harmonia. Portanto, eu poderia assumir qualquer trabalho com grande zelo e realizá-lo como ninguém. Edward e eu tivemos uma longa conversa para encontrar uma atividade que me ajudasse a me desenvolver nessa direção. Esse será seu caminho mais curto e mais merecido para o sucesso, repetia Edward para mim. Então, comecei a estudar para me tornar um arquiteto designer. Mas, para mim, esse caminho não foi fácil, pois tive apenas 3 aulas de educação, e o resto eu consegui com meu próprio esforço. Mas essa é outra história. No processo de minha formação, meus professores ficaram muito surpresos com o fato de eu, sendo uma menina, conseguir entender de forma tão inteligente o solo, as rochas e as árvores. Nenhum deles tinha ideia de que eu havia crescido cuidando dessas coisas. Leia, o que aconteceu com o seu primeiro amor, Ron? Você nunca chegou a conhecê-lo? Perguntou Wise. Ah, esqueci de contar sobre ele. Leia sorriu, seu rosto se iluminou instantaneamente. Vou responder à sua pergunta sobre por que me sinto grata a Arthur e Wendy. Recebi parte do dinheiro da minha avó e paguei as mensalidades dos meus professores. Eu estava me saindo muito bem. Dominei bem as lições e ganhei confiança em meu conhecimento rapidamente. Então, em uma onda de inspiração, fui para a universidade para estudar design e arquitetura com muita dificuldade, mas com pura perseverança. Muitas coisas mudaram em mim. Minha vida foi transformada de forma irreconhecível. Eu tinha namoradas, amigos, professores. Frequentei a igreja como meu segundo lar e morei permanentemente em minha casa na cidade. Mas uma coisa que permaneceu constante foram meus sentimentos por Ron. Eu sonhava muito com ele. E sempre com a mesma imagem, estamos felizes juntos, mas entre nós há algo de vazio e distância, mas somos atraídos um pelo outro. E com Edward, eu vivia uma vida paralela separada. Era muito mais complicado. Naquela minha vida interior, naquele momento, eu sentia um grande ódio e raiva de Arthur e Wendy. Eu queria confrontá-los e dizer todas as palavras que não tinha conseguido dizer durante 15 anos. Um dia, decidi fazer isso. Eu estava me afogando em meu ódio por eles. Estava pronto para despedaçá-los na casa deles e deixar tudo como estava, pensei. Aluguei um carro na cidade de Arthur e dirigi até a casa deles perto do anoitecer. Era início do verão. Chegamos às ruas dolorosamente familiares e aos portões da casa. Mas meu táxi não conseguiu chegar perto da casa de Arthur porque já havia 2 carros estacionados na porta. Um deles era um carro de polícia. O portão estava totalmente aberto. Havia luzes acesas em todos os cômodos da casa e parecia haver muitas pessoas. Eu estava com medo de que algo tivesse acontecido com Arthur ou Wendy. Talvez eu não tivesse chegado na hora certa.
Decidi ficar no táxi e ver o que acontecia. Depois de um tempo, as pessoas começaram a sair da casa de Arthur. Vi os rostos de seus vizinhos. Os policiais entraram no carro e foram embora. Os vizinhos foram para casa. Restava apenas um carro, com pessoas na parte de trás, e era impossível ver seus rostos. Saí do táxi e me aproximei. Já estava escuro e quase ninguém teria me notado. Mas reconheci as vozes claramente. Eram as vozes de Arthur e Wendy, bajulando desesperadamente, jurando e assegurando a alguém sua inocência. No momento seguinte, foi como se um raio tivesse atingido minha cabeça e reconheci outra voz. Não podia acreditar no que ouvia, era a voz da minha Ron. Estupefato com o que ouvi, decidi me aproximar ainda mais. Quando cheguei perto do carro atrás do qual aquelas pessoas estavam conversando, entendi claramente que Ron exigia que Arthur e Wendy me encontrassem imediatamente. Os dois juraram por todos os santos que eu não estava na casa deles e que havia fugido para algum lugar há muito tempo. Ron continuou a não acreditar neles e ameaçou que me encontraria e os puniria por todos os seus atos. Depois disso, Ron prometeu a Arthur e Wendy mais visitas à casa deles com a polícia. Ela então se dirigiu ao carro. Arthur e Wendy se esconderam atrás do portão. Minha Ron parou a alguns metros de distância e acendeu um cigarro. Ron, estou aqui. Mal tive tempo de dizer isso e corri para encontrá-la. Nossos olhares se encontraram à luz das lâmpadas da rua. Ficamos abraçados na rua à noite por um longo tempo. Estávamos voltando juntos para a cidade à noite. Ron me disse que não era a primeira vez que ele tinha ido à casa de Arthur com a polícia para me resgatar da escravidão. Ela achava que eu poderia ter sido vendido em algum lugar ou, Deus me livre, morto e escondido. Por isso, ele estava inconsolável em sua busca. Ron me perguntou se eu escreveria para a polícia para punir essas pessoas. Eu lhe disse que não queria causar emoções desagradáveis, principalmente para mim. Tudo o que estava no passado. Tudo o que eu precisava, eu levava comigo para o futuro. E está comigo, no presente. Era meu amor por Ron. Daquele dia em diante, nunca mais nos separamos. Enquanto Leia pronunciava suas últimas frases, Izzy limpou discretamente os cantos dos olhos. O produtor Bob aplaudiu em voz alta e disse: "Bravo maestro, bravo. Bravo maestro, bravo. É disso que estou falando, um aumento na audiência. Já estamos sendo parabenizados, voltamos à nossa maior audiência em 1h30 e aumentamos em mais 1h30 agora mesmo." Izzy e Bob continuaram a admirar o sucesso um do outro. E Leia estava se sentindo muito cansada de tanta bagagem emocional. Eles tiraram fotos juntos para se despedir e foram para casa. A essa altura, Leia já havia se acostumado a ser reconhecida com frequência na rua. Embora não seja uma designer arquitetônica do mundo do show business, é surpreendente que ela tenha conseguido fazer seu nome nesse campo. Se antes ela era conhecida como uma garota que subia misteriosamente na carreira, agora as pessoas a tratam de uma maneira completamente diferente. Mas, isso é, até que ela mesma percebeu isso. Alguns dias depois daquela transmissão, se ligou. "Leia, boa tarde, precisamos nos encontrar com você se tiver tempo nos próximos dias. Seus telespectadores estão pedindo a continuação da história?" "Mas eu não tenho mais nada para contar, já contei tudo", disse Leia e riu. "A questão é que uma pessoa importante quer conhecê-la. Ele tem uma proposta para você. Eu gostaria de estar presente nesse evento histórico, se me permite, Leia?" Disse Izzy enigmaticamente. "Eu me pergunto o que é isso de atribuir importância histórica." "Izzy, eu lhe peço, diga as coisas como elas são para que eu possa resolver esse assunto histórico o mais rápido possível", disse Leia. "Esse homem é produtor em uma grande empresa cinematográfica. Ele ouviu sua história e ficou muito emocionado. Ele quer conhecê-la para obter seu consentimento para fazer um filme sobre sua biografia", disse Izzy. Leia Collin não tentou mais negar o fato. "Já que você percorreu um caminho realmente fabuloso, por que não compartilhá-lo com as massas? Talvez agora alguém sinta o mesmo que uma garotinha trancada em um calabouço úmido."
Com seu exemplo, Leia conseguiu mostrar que, se alguém aceita da vida todas as provações que lhe cabem, o destino corre em direção a essa pessoa com suas viradas inesperadas para melhor. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.